Olá, sejam muito bem-vindos à apresentação do projeto Como Pensar Tudo Isto. O meu nome é Luís Veríssimo. Meu nome é Ana da Gama. E o meu nome é Domingos Faria e somos autores do projeto Como Pensar Tudo Isto. O nosso projeto é composto pelos seguintes elementos. Em primeiro lugar, temos o manual em duas versões, a versão do aluno e a versão do professor. A diferença entre estas duas versões é que, no caso da versão do professor, existe uma banda lateral com algumas notas exclusivas para o professor. Além disso, no caso dos exercícios de resposta fechada, a versão do professor inclui todas as soluções ao lado para que seja fácil consultá-las. Além do manual, temos então um caderno do estudante, com atividades mais dedicadas aos nossos alunos, para que eles possam complementar as atividades desenvolvidas em sala de aula. Temos também o dossiê do professor, com materiais para apoio à nossa prática letiva. E este ano optamos por incluir uma brochura com todas as soluções dos exercícios do manual, num prático formato, em tamanho A5, para que seja mais cómoda a sua utilização em sala de aula. Os projetos da lei este ano têm também uma brochura produzida pelo professor Domingos Fernandes, onde as principais conclusões do processo de reflexão sobre a avaliação pedagógica das aprendizagens estão sintetizadas de uma forma simples e acessível para apoiar a sua implementação nas várias escolas. Todas as componentes do projeto estão também disponíveis em aula digital, quer online, quer offline, porque podemos sempre fazer o download das componentes do projeto para um dispositivo e assim temos acesso a todos estes recursos, mesmo sem ter uma ligação à internet. Com este projeto, nós queríamos ter um manual que potenciasse o ensino crítico da disciplina de filosofia. E isso é visível desde logo no próprio título do manual, Como Pensar Tudo Isto, fazendo eco da velha máxima kantiana, de mim não aprendereis pensamentos para repetir, mas antes, como pensar. Uma das nossas opções foi fazer da própria capa do projeto um índice visual dos vários conteúdos que serão trabalhados ao longo do ano. Assim, o professor pode aproveitar a capa para fazer uma apresentação da disciplina e dos conteúdos que o aluno irá discutir ao longo do ano letivo. As nossas principais balizas orientadoras neste projeto foram as seguintes. Pretendíamos ter um manual que permitisse um ensino crítico da disciplina de filosofia, um manual que fosse adaptável a diversos contextos de ensino-aprendizagem e um manual repleto de recursos que tornassem o ensino da filosofia mais estimulante e apelativo. O manual encontra-se estruturado em 5 capítulos. Os primeiros 4 capítulos são dedicados à discussão dos problemas filosóficos sugeridos pelas aprendizagens essenciais da disciplina. Assim, o capítulo 1 é um capítulo dedicado à epistemologia, o capítulo 2 dedicado à filosofia da ciência, o capítulo 3 à filosofia da arte e, por fim, temos no capítulo 4 um capítulo dedicado aos problemas da filosofia da religião. O 5º capítulo é um capítulo dedicado aos temas-problemas e neste capítulo nós resolvemos dar orientações ao aluno para a elaboração de ensaios filosóficos, tal como é sugerido pelas aprendizagens essenciais. No índice do próprio livro, podemos ver um cruzamento com as imagens da capa para que seja mais fácil ao aluno perceber de que forma esta informação vai ser trabalhada ao longo do ano. Todos os capítulos iniciam-se com uma dupla página onde o aluno tem um acesso fácil ao título do capítulo, uma descrição breve daquilo que será discutido e uma explicitação dos objetivos de aprendizagem para orientar os esforços do aluno. Além disso, temos também em destaque o principal problema que será discutido ao longo daquela unidade. O objetivo é ajudar os alunos a não perderem de vista que a filosofia é uma discussão viva e não uma mera repetição de pensamentos para repetir. Como ponto de partida para a discussão filosófica, optamos por incluir sempre uma experiência mental, um cenário imaginário que ajuda a testar as intuições dos nossos alunos em relação ao problema que será discutido mais adiante. Estas experiências de pensamento fazem-se sempre acompanhar de algumas questões que ajudam a orientar o debate em sala de aula. Na aula digital temos uma versão animada destas experiências de pensamento que pode ser uma forma mais lúdica de apresentar o seu conteúdo aos nossos alunos. No final de cada capítulo, os alunos voltam a ser desafiados a pensar sobre estas experiências de pensamento, mas desta vez já depois de terem feito a discussão em sala de aula, tendo, portanto, uma opinião muito mais fundamentada acerca daqueles assuntos. Também no sentido de potenciar um ensino crítico da filosofia, além das questões de revisão, que pretendem testar a compreensão das teorias, problemas e argumentos estudados, incluímos um vasto leque de questões de discussão. No sentido de tornar o projeto bastante adaptável a diferentes estilos de lecionação e a diferentes contextos de ensino de aprendizagem, procuramos incluir aqui uma série de recursos que os professores podem explorar e combinar de acordo com as suas necessidades. O primeiro recurso são os textos dos filósofos. Para nós, isto é um assunto quase sagrado. Por muito complexa que às vezes seja a escrita dos filósofos,
É nossa convicção que é importante os alunos terem contacto com os textos dos filósofos e fazerem por si o trabalho de tentar decifrar o seu conteúdo, discuti-los em sala de aula, partilhando essa construção do conhecimento com os colegas e com os professores. Para apoiar o aluno nesta tarefa, cada texto filosófico é acompanhado de uma ideia-chave que ajuda a orientar a exploração que o aluno vai fazer desse mesmo texto. Além dos textos dos filósofos, temos depois a própria exploração por parte dos autores do manual a decifrar e ajudar o aluno nessa tarefa de compreensão das principais ideias enunciadas no texto. Além disso, incluímos também os principais argumentos na forma canónica para que o professor possa optar por discutir diretamente o argumento, se assim entender. Neste projeto incluímos ainda uma nova rúbrica, que é a rúbrica do desafio. Antes do aluno ver a exposição dos autores ou dos textos dos filósofos acerca de um determinado problema, nós desafiamos o aluno a pensar criticamente pela sua própria cabeça acerca daquilo que será apresentado futuramente. Para ajudar os alunos a captar as principais ideias presentes nos textos, temos ainda algumas ilustrações que os ajudam a compreender essas ideias. Por exemplo, quando o David Hume faz a distinção entre impressões simples e complexas, nós temos uma ilustração de uma maçã. A experiência de saborear a maçã seria um exemplo de uma impressão complexa que pode ser decomposta em impressões mais simples, como o cheiro da maçã, a cor da maçã, o sabor da maçã, e a ilustração ajuda o aluno a fixar rapidamente estas ideias. Para que os alunos possam ter também uma apreensão rápida e visual dos conteúdos explorados, temos ao longo do manual vários esquemas com as relações entre as principais ideias e conceitos explorados. Este é um manual dedicado a alunos do século XXI. Por isso, nós criamos vários recursos que tornam o ensino da filosofia estimulante e apelativo. Por exemplo, nós queremos alinhar a tradição platónica dos diálogos com os alunos do século XXI, portanto, com a linguagem dos alunos. Nós queremos utilizar a linguagem dos alunos. Por isso, vamos utilizar ideias em diálogos entre filósofos, por exemplo, entre o Descartes e o David Hume, em estilo do WhatsApp, onde, com esta linguagem informal, os alunos conseguem captar de forma imediata os principais conteúdos que estão a ser veiculados. Estas ideias em diálogo encontram-se não só nas páginas do manual, mas também em formato digital. Por isso, numa sala de aula, podemos apresentar estes conteúdos para o aluno ou o aluno, em sua casa, pode consultá-los por si mesmo. Queremos salientar que todas as atividades do manual encontram-se complementadas com atividades no aula digital, em que o aluno recebe um feedback imediato. Portanto, é excelente para o seu estudo autónomo, para a sua aprendizagem, de forma a consolidar o que realmente está a aprender e a sua própria evolução na aprendizagem. Os nossos alunos valorizam muito a imagem, por isso, para nós falarmos na linguagem dos nossos alunos, que valorizam, por exemplo, o Instagram, as imagens que passam nessas aplicações digitais, nós também utilizamos esses recursos, como por exemplo a utilização da imagem através das bandas desenhadas. Neste caso, vocês podem ver uma banda desenhada sobre o René Descartes, onde há aqui um diálogo que passa da dúvida, parte da dúvida até ao cogito. Estes diálogos são apresentados de uma forma para ajudar o aluno a captar os aspectos essenciais da discussão de uma forma muito didática e divertida. Todos os capítulos terminam com um esquema síntese, como poderá ver, terminam igualmente com uma síntese por tópicos e, ainda mais importante para os alunos e que poderá ser muito útil para os alunos, o aluno poderá descarregar para o telemóvel a síntese por tópicos e, portanto, a caminho para a escola, pode ligar os fones e ouvir o podcast em formato digital. Além disso, no final de cada capítulo, o aluno pode contar com excelentes fichas formativas que podem o ajudar incrivelmente na sua aprendizagem. Ou seja, estas fichas permitem recapitular toda a matéria e aferir o progresso da sua aprendizagem. Na aula digital, o professor e o aluno podem contar com 10 questões de escolha múltipla com feedback imediato. Além disso, exclusivamente para o professor,
haverá também um teste que poderá aplicar aos alunos como forma de avaliação. Tal como nós referimos, nós estamos a pensar nos alunos do século XXI que estão muito ligados às novas tecnologias. Por isso, nós criamos recursos que tornam o ensino da filosofia estimulante e apelativo. A título de exemplo, nós criamos um simulador para a filosofia do conhecimento, que se chama Epistemicamente. Tal como fizemos no ano passado, em relação à ética, em que o aluno era confrontado com vários dilemas éticos e, consoante a sua resposta, o software lhe dava um feedback, uma resposta, se tinha intuições mais consequencialistas ou intuições mais deontológicas. Agora, no 11º ano, em relação à filosofia do conhecimento e à epistemologia, nós também criamos um simulador que segue a mesma lógica. Ou seja, o aluno é confrontado também com várias situações e com vários exemplos práticos a nível de filosofia do conhecimento, e o aluno também vai ter que tomar uma posição e, perante cada resposta que o aluno vai dando, temos um algoritmo que vai calcular as intuições do aluno e vai dizer se o aluno tem intuições mais racionalistas ou intuições de um caráter mais empirista ou simplesmente se o aluno está a seguir um caminho mais do ceticismo. Para a filosofia da arte, nós criamos também uma ferramenta para testar as intuições dos alunos sobre as várias teorias da arte. Por exemplo, o aluno é confrontado com vários artefactos e o aluno tem que classificá-los se são arte ou não são arte. E consoante as respostas e o feedback que o aluno vai dando, se o objeto é arte ou não é arte, o software tem um algoritmo que informará o aluno se o aluno tem intuições para uma teoria representacionalista ou para uma teoria histórica ou para outra teoria sobre filosofia da arte. Criamos ainda, especialmente para os alunos, um jogo. Os alunos estão neste ambiente lúdico. Este ambiente lúdico é familiar para os alunos dos jogos e por isso nós criamos também um jogo que permite o aluno estar no seu ambiente. E para a área de filosofia do conhecimento, para esta área de epistemologia, nós criamos o jogo Inquietamente. O que é o Inquietamente? É um RPG, ou seja, é um role-play game, ou seja, é um jogo que se baseia numa história e o personagem, o aluno, vai seguir o Sócrates. O Sócrates vai orientar o aluno através de 3 ilhas. E nestas 3 ilhas, o aluno terá de fazer algumas atividades e, com a ajuda do Sócrates, vai aprender os vários conteúdos sobre epistemologia. Por fim, criamos um material completamente inovador no mercado editorial. É o chatbot Sócrates 1.0. Neste software, o aluno pode esclarecer todas as suas dúvidas. Qualquer questão, o Sócrates vai responder às suas questões. Por exemplo, se o aluno escrever o que é o empirismo, ou qual é a diferença entre o empirismo e o racionalismo, o Sócrates vai explicar ao aluno essa questão. Com este software, nós queremos reatualizar a tradição socrática e platónica de fazer filosofia, ou seja, através do diálogo. E os alunos, dialogando, inclusive com o assistente virtual, conseguem aprender filosofia. Quero salientar que todos os conteúdos do 10º e do 11º ano estão contidos no chatbot. Convido-vos a experimentar o uso desta aplicação no seguinte endereço: www.leiaeducação.com/Sócrates. Relativamente ao caderno do estudante, ele aparece-nos aqui como um facilitador do estudo do aluno e está dividido em 5 pontos fundamentais: orientações para o aluno, resumos e fichas de verificação, fichas formativas, textos de apoio às respectivas questões de verificação, prova de modelo de exame nacional com as soluções online.
alguns dos tópicos presentes nas orientações para o aluno são, por exemplo, como responder a perguntas de filosofia, também como interpretar textos filosóficos passo a passo e também algumas orientações que são também transversais a várias disciplinas de como fazer uma apresentação oral. Relativamente aos resumos e fichas de verificação, a acompanhar cada capítulo, temos resumos dos conteúdos e temos as respectivas fichas de verificação com 20 itens de verdadeiro ou falso que permitem aos alunos aferir as suas aprendizagens. De realçar que há fichas formativas para cada um dos capítulos que vão ao encontro daquilo que é também os tópicos do modelo de exame nacional, portanto 10 questões de escolha múltipla, um grupo 2 com 4 questões de resposta mais restrita e para terminar um grupo final, o terceiro grupo, com uma questão de desenvolvimento. De salientar que as correções destas fichas formativas estão à semelhança daquilo que é proposto no exame nacional em termos de descritores de aprendizagem. De salientar que ainda neste caderno do estudante temos textos de apoio e questões de verificação de apoio à leitura. Para finalizar, neste caderno do estudante temos ainda uma prova modelo de exame nacional com conteúdos de 10º e 11º ano, onde os alunos podem aferir os seus conhecimentos e, se quiserem, fazer uma simulação de exame. De salientar que todas as fichas formativas e fichas de verificação, bem como a prova modelo de exame nacional, têm as suas soluções online. No nosso dossiê de apoio ao professor temos então planificações, uma planificação anual e uma planificação por unidade. Temos ainda as fichas de avaliação com os respectivos descritores de aprendizagem de acordo com o Exame Nacional. Estas fichas de avaliação são fulcrais para os professores poderem aplicar aos seus alunos em sala de aula. Temos ainda um banco de questões com questões para cada capítulo, nomeadamente 20 questões de escolha múltipla para esses mesmos capítulos, 8 questões de resposta mais restrita e 2 questões de resposta de desenvolvimento que os professores podem utilizar para fazer novos materiais para as suas aulas e para os seus testes de avaliação. De realçar também mais material complementar, textos que nomeadamente saíram das aprendizagens essenciais, mas que os professores poderão querer explorar em aula com os seus alunos, e temos ainda guiões de visionamento de filmes para cada capítulo. Para terminar, temos um guião de recursos multimédia com a descrição de todos os recursos presentes ao longo do manual. Obrigada pela vossa atenção, espero que gostem do nosso projeto. Já imaginou como seria ter num só lugar tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras? Com o Como Pensar Tudo Isto, isso já é possível. Descubra como! Na abertura de cada capítulo, são indicados os principais recursos digitais que tem à sua disposição para explorar os problemas a debater. O computador fornecia ao cérebro os estímulos necessários para lhe proporcionar a ilusão de que habitava um corpo vivo. Entre eles encontra o simulador epistemicamente 1.0, onde o aluno é convidado a decidir se os casos apresentados constituem ou não conhecimento e, mediante as suas respostas, é traçada a sua inclinação no que diz respeito ao problema da possibilidade do conhecimento. Racionalismo, empirismo ou ceticismo. O jogo Inquietamente 1.0, uma viagem que tem Sócrates como guia e em que o aluno tem que demonstrar os seus conhecimentos acerca das várias correntes relacionadas com o problema da possibilidade do conhecimento para avançar. Troca argumentos com os habitantes e conversa com os filósofos numa busca pela tua posição no que diz respeito ao problema da possibilidade do conhecimento. Boa sorte! O simulador Esteticamente 1.0, em que o aluno deverá analisar um conjunto de artefactos e determinar se se tratam ou não de obras de arte. As suas escolhas permitirão identificar a teoria da arte para a qual tem maior inclinação. E o chatbot Sócrates 1.0, que tendo Sócrates como assistente virtual, permite que o aluno veja as suas dúvidas esclarecidas sobre qualquer tema de filosofia dos 10º e 11º anos. No início e ao longo de cada capítulo, tem ainda à sua disposição animações da rubrica Laboratório Mental, situações imaginárias que suscitam a reflexão sobre os problemas em análise. No final do século XX, a Matrix.
Uma vez que essa simulação era indistinguível da realidade, a maioria das pessoas não tinha razões para suspeitar que não estava a viver no mundo real. Animações e ideias em diálogo que ficcionam divertidas conversas entre filósofos num ambiente semelhante ao do WhatsApp e ajudam os alunos a compreender as ideias em confronto. Atividades interativas de apoio à rubrica #agora_pensa. E apresentações e podcasts disponíveis por QR Code que sintetizam a matéria do capítulo. Para consolidar e avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição quizzes com explicações imediatas que ajudam a esclarecer dúvidas, testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar, um gerador de exames que permite gerar provas com questões que seguem o mesmo modelo do Exame Nacional, com soluções ou cenários de resposta e que permitem que os seus alunos se preparem ao longo de todo o ano para o Exame Nacional de Filosofia. Bancos de questões e fichas de avaliação com soluções ou cenário de resposta, entre outros documentos de apoio à avaliação que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.comopensartudoisto.asa.pt. Aula Digital. Aprender é incrível! Lei Educação. Um ponto de encontro.